e vamos falar sobre o parecer da PGR sobre a prisão do Felipe Martins. Mais uma vez, né, foi preso ilegalmente, né? Vocês lembram que a besta fera decretou a prisão preventiva do Felipe por um suposto descumprimento da cautelar de proibição de acesso a redes sociais. Bom, a denúncia, vocês se lembram, veio de um militar aposentado, o coronel Ricardo Wagner Roquette. Né? Lembrem-se sempre desse nome. Nunca vamos poder esquecer. Ricardo Wagner Roquette, que mandou um e-mail maroto ao tirano, morrendo de medo de alguém descobrir. Né? Descobrimos, Ricardo, descobrimos. Morrendo de medo de alguém descobrir, mandou um e-mailzinho maroto com os prints. Tirou print e mandou print de uma suposta visita do Felipe Martins ao perfil dele mesmo no LinkedIn, né? E supostamente teria acessado e teria entrado no perfil desse Ricardo. Bom, tudo isso sem perícia, sem contraditório, sem nada, né? Tudo sem nada. O ditador, então, determinou, sem nada, a prisão do Felipe no fim do ano passado. Pois bem, a defesa apresentou um documento, agora sim, um documento de verdade. Não era printzinho maroto, não. É documento. A defesa apresentou um documento expedido pela Microsoft. Olha só. E esse documento atestava que não houve acesso do Felipe Martins no LinkedIn. O ditador, então, solicitou a manifestação da PGR. Recapitulando, o Ricardo Roquette mandou printzinho. Print. A defesa do Felipe mandou um documento mesmo, de verdade, da Microsoft, assinado. Aí o Alexandre de Moraes, diante daquela situação, né? Pô, printzinho de um inimigo do cara versus um documento da Microsoft. Aí o Alexandre de Moraes fingiu, né, que essas provas eram equivalentes e mandou para o PGR se manifestar. Peraí, acho que isso aqui ainda é do Fachin, não é? Ah, esse aqui ainda é do Fachin, peraí. Não é esse que eu quero, não. Ó, tá rodando aqui. A internet tá bem ruim. Ó, apareceu aí. Pronto. Aí olha isso aí. PGR defende a Moraes que Felipe Martins continue preso. Como é que é? Como é que é? A própria PGR tá dizendo que um printzinho maroto de um inimigo do cara vale mais do que um documento da Microsoft, assinado. Então, como era de se esperar, né, para surpresa de 0 pessoas, a PGR, que hoje sim funciona como puxadinho do STF, e não como órgão independente, como deveria ser, a PGR se curvou mais uma vez ao Alexandre de Moraes, a tirania. Então, a PGR se manifestou dizendo que confia mais no printzinho maroto do coronel Roquette do que no relatório oficial da Microsoft. Aí, por isso, a PGR opinou que, imagina, não tem motivo para revogar a prisão preventiva. Tá tudo certo aqui. Nada a dizer, circulando. Então, essa é só mais uma das incontáveis violências que essa turma tem feito desde 2019. E, infelizmente, uma das muitas violências que foram cometidas pessoalmente contra o Felipe Martins. Então, espera-se que o ditador vá manter a prisão do Martins, né? Se possível, acho que se ele, né, pudesse, ele manteria essa prisão até o fim do mundo, né? Só com a mudança do regime, o Felipe e tantos outros inocentes vão ver a liberdade. Mas a liberdade, ela, se Deus quiser, ela há de vir, né? Eles não vão ser esquecidos e eles vão ter a justiça que eles merecem, se Deus quiser.
Vamos entrando aí no canal, pessoal. Vamos curtindo a live. Nesse momento estamos com 8.554 telas sintonizadas no TV Injustiça. Né? Deem o like na live, compartilhem a like com os amigos e com os inimigos, como diz o Paulo Figueiredo. E vamos seguir aqui, não acabamos não. Bom, agora a gente vai mudar de assunto e a gente vai falar sobre algumas novidades da campanha do Flávio Bolsonaro. Vamos falar sobre o Flávio. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A garganta já tá arranhando. Vamos falar aqui rapidinho da pré-campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Bom, a gente teve dois fatos aparentemente desconectados, mas que eles nos deixam uma lição. Aqui. Ó. O print aqui do post do Tarcísio, vocês viram isso, né? Tava todo mundo cobrando o Tarcísio, cobrando. Ele foi lá e fez esse tweet bem claro, né? Sou pré-candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente dessa não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira, para prestar o meu total apoio e solidariedade. Então aí todo mundo cobrando Tarcísio, cobrando. Ele diz então que ele é pré-candidato sim, mas ao governo de São Paulo, ou seja, para permanecer onde ele está. E um outro fato, né, aparentemente desconectado e, na minha opinião, muito engraçado, foi isso aqui. Campanha de Flávio contará com Pablo Marçal para auxiliar nas redes sociais. Empresário integrará a equipe que planejará estratégias de redes. E sobre isso a gente sabe que o Pablo Marçal, ele manja mesmo de estratégia de rede social, ele manja, né? Ele é o cara que realmente entende disso. Então, bom, essas notícias, né, eu achei isso aí muito engraçado, né? O pessoal falando, Pablo Marçal, eu já até tinha esquecido o Pablo Marçal. E o pessoal continua lembrando dele, né? Aí tá aí agora o Flávio juntinho com o Pablo Marçal na campanha. Isso é engraçadíssimo, né? Isso é engraçadíssimo. Ou seja, o pessoal que fica dividindo a direita, tem esse negócio, né? O dividindo a direita, botando Marçal para um lado, Tarcísio para o outro, Flávio para o outro. Daqui a pouco, vocês vão ver todos eles abraçadinhos, juntinho. Marçal, Flávio, o Carlos com o Nicolas já aconteceu. A gente vai falar hoje da caminhada do Nicolas. Vocês vão ver esse pessoal todo se abraçando. Aí, quer dizer, quem ficou ali na fofoquinha? Eu até usei essa expressão. Tem uma galera, né? Inclusive, né, homens jovens, inclusive, que ficam ali de fofoquinha, que eu chamo de velhinhas futriqueiras. Né? Velhinha futriqueira, pessoal, não é necessariamente uma pessoa de idade. Será que eu preciso explicar isso? Tem velhinhas futriqueiras do sexo masculino de 30 anos de idade. Será que preciso falar isso? A gente tem que explicar. As pessoas levam as palavras na literalidade. Quando você fala velhinha futriqueira, pode ser qualquer pessoa de qualquer idade e de qualquer sexo. Será que eu preciso explicar isso, meu Deus do céu? É constrangedor. Você ter que explicar piada é constrangedor. Explicar metáfora é constrangedor. Isso tudo é muito constrangedor. Eu pensava que eu não precisasse fazer isso com a minha audiência, né, que tem um excelente nível, mas tem sempre uma galerinha ali que, né, é difícil, né, de pegar no tranco. Mas enfim, o ponto é o seguinte, pessoal, existe um certo grupo, né, de influenciadores na direita que taxou essas e outras pessoas de traidoras, de pessoas más, de gente da pior espécie. Como é que essas pessoas agora vão se posicionar publicamente?
Será que eles vão dizer que o Flávio está traindo a si próprio ao se aproximar daqueles que eram ou são traidores? Ou será que eles vão dizer que só houve essa aproximação pelas críticas? Muitas absolutamente violentas e descabidas, né? Dessas críticas que eles fizeram aos dois, o que é igualmente absurdo. Eu noto que até para esse grupo, né, até pessoas como o Nicolas, a gente vai falar em seguida da caminhada, né, dessa caminhada simbolicamente relevantíssima que ele fez até Brasília. Vão dizer que até o Nicolas é inimigo, como já fizeram. E agora tá lá o Carlos Bolsonaro abraçando o Nicolas na caminhada. E agora? E como é que vão ficar as velhinhas futriqueiras do sexo masculino de 30 anos de idade? Ó, tá cheio. Twitter tá cheio. Tem até velhinhas futriqueiras de menos de 30, de 20 e poucos anos. E quando é uma velhinha futriqueira do sexo masculino, eu acho pior ainda. É mais grave, é mais feio. Então é óbvio que esse tipo de postura perante pessoas que demonstrem o menor sinalzinho de divergência, isso é um erro monumental. Que para uns tem a ver com paixão, né? A paixão com que eles encaram a política. E para outros tem a ver com finalidades inconfessáveis. Esses últimos, para mim, é que são os grandes traidores da direita. Então, no devido tempo, eles vão ser descobertos e vão ser devidamente lançados à irrelevância. Tá? Guardem as minhas palavras. Bom, assim, a gente não precisa concordar 100% com os nossos aliados e nem isso é saudável. O pessoal fica me cobrando aí, mas o Alan dos Santos, que é seu amigo, falou isso, isso e isso. Mas o Paulo Figueiredo, que é seu amigo, falou isso, isso e isso. E quem falou que eu concordo com tudo que o Paulo fala, que o Paulo concorda com tudo que eu falo, que o Alan concorda com tudo que eu tô falando e vice-versa? Quem falou que a gente não tem discordância nenhuma? Pessoal, é que nem o Olavo falava, né? As pessoas tem muitos que só têm 2 neurônios, é o contra e o a favor. A pessoa não consegue entender que existe, né, essa diferença natural entre as pessoas. Né? Não é porque eu concordo 80% com uma pessoa que ela é 20% minha inimiga. Então basta, pessoal, num primeiro momento, a gente se concentrar em lutar contra o inimigo comum. Depois da gente vencer esse inimigo, é que a gente vai poder se dar ao luxo de nos concentrarmos naquelas diferenças internas, debater se são relevantes ou não. Esse é um segundo passo que ainda está muito longe. A gente está na etapa 1 e a gente não tem previsão de sair dessa etapa. Certo? Alguém falou, você não pode debochar porque agora o Marçal entrou. Mas é claro que eu vou debochar. Vocês nunca me viram ficar atacando gente da direita. Vocês já me viram fazer isso aqui? Eu sou atacada por todos os lados. Quando eu critico quem vocês não gostam que critique, a pessoa vem e fala, não pode criticar. Posso sim. Claro que eu posso. Não tem ninguém, eu não tô na coleira de ninguém, não recebo dinheiro de partido, não sou política, isso é importante. O pessoal me liga a política, eu falo de política aqui, falo de direito. Mas eu não sou política, vocês já repararam nisso? Eu nunca fui filiada a partido nenhum, nunca fiz campanha para absolutamente ninguém, não recebo dinheiro de partido político, de nada. Então, pouco me importa a quem eu vou desagradar, porque não tem ninguém pagando pela minha opinião. E isso é maravilhoso. Então, o que vocês vão ver aqui, vocês podem até discordar de mim, de vez em quando, com alguma coisa que eu fale. Mas vocês vão ter certeza que essa é a minha opinião, porque não tem ninguém me pagando. Aqui eu tenho a minha empresa aqui, a Imigrex, né? Aqui eu pago as minhas contas sem precisar da liberalidade de absolutamente ninguém. Tem a minha vida aqui nos Estados Unidos, tem a minha empresa e as minhas coisas. Então não tem ninguém pagando pelas opiniões que eu falo aqui no TV Injustiça. Certo? Mas então vamos falar sobre a caminhada do Nicolas, né? Que o pessoal chamou de caminhada pela liberdade, achei um excelente nome, porque é isso mesmo, né? Antes da gente entrar nessa análise política de hoje, eu quero deixar aqui um registro de solidariedade, né? Como muitos acompanharam, algumas pessoas foram atingidas hoje por um raio durante a mobilização em Brasília.
E, assim, política é importante, mas a integridade das pessoas vem sempre em primeiro lugar, né? Então, eu começo aqui essa parte do TV em Justiça desejando uma pronta e completa recuperação a todas as pessoas que foram atingidas, né? Que elas recebam todo o apoio necessário nesse momento. Né? Ainda há pouco eu recebi a notícia de uma pessoa de Brasília, né, bem influente, dizendo que soube que todas estão fora de perigo. Então, vamos rezar, vamos orar para que elas tenham uma excelente recuperação. Mas vamos ver um pouco de como foi hoje. Vamos ver aqui. Então, passando, né, para o evento em si, né, vocês viram aí, né, o que a gente viu na caminhada pela liberdade, né, liderada pelo Nicolas Ferreira, isso traz lições, né, de que a direita brasileira precisa, né, processar com urgência certas lições, né, não se trata apenas de mais uma manifestação. O que aconteceu foi um sinal claro de que a dinâmica das ruas mudou. E é preciso a gente encarar essa realidade. Desde o 8 de janeiro, a direita entrou num estado de retração. Né? O trauma daquela data, somado ao medo das perseguições judiciais, medo de prisão, isso criou um vazio no asfalto, né, das ruas. Muita gente se recolheu. E o silêncio passou a ser a regra para evitar problemas. Então, a mobilização puxada pelo Nicolas, ela vem romper essa inércia. Ela serve como um demonstrativo, na prática, de que é possível, sim, você retomar o espaço público com organização e com ordem. Então, o recado para quem estava assistindo de casa, ainda com receio, esse recado foi direto. Né? A fase de se esconder, ela passou. Ocupar as ruas é um direito constitucional. E quando isso é feito com estratégia, isso é a ferramenta mais poderosa que o cidadão tem para mostrar que não concorda com os rumos do país. Mas aqui entra um ponto que incomoda muita gente, mas ele precisa ser dito. Existe uma mania de achar que novas lideranças, como o Nicolas, não têm o direito a uma existência política autônoma. Muitos analistas e até apoiadores dizem que se ele acerta, é só o eco do Bolsonaro. E se ele erra, é por incapacidade própria de carregar o bastão. Então, essa visão é um erro estratégico grosseiro. Se a direita quiser sobreviver ao tempo, ela precisa que novas lideranças surjam e floresçam por mérito próprio. Então, tratar o Nicolas ou qualquer outro nome apenas como um gerente da energia do bolsonarismo é limitar o alcance do movimento. O sucesso dele deve ser visto como um fortalecimento do conjunto e não apenas como um reflexo de uma única pessoa. Até porque as pessoas não vivem eternamente. A gente precisa encerrar a era dos fiscais de pureza. A ideia de que qualquer divergência ou qualquer passo independente é uma traição ao bolsonarismo, a traição ao movimento. Só serve para enfraquecer o grupo isso. A direita é e precisa ser muito maior do que um único nome ou uma única corrente. Tolerância é força. Um movimento saudável permite debates internos, permite estratégias diferentes. A gente tem que ter em mente também a pluralidade dentro da direita, ter liberal, conservador,
ter diferentes perfis de liderança dialogando aumenta a nossa capacidade de falar com quem ainda não está convencido. A gente precisa observar a maturidade política. O foco deve ser o projeto de país e a liberdade, e não a fiscalização constante da lealdade alheia. O fato da direita ser maior que o bolsonarismo, e entendam que eu estou dizendo isso com muito carinho, é algo muito positivo. Isso significa que as ideias criaram raízes e que o movimento não vai desaparecer se eventualmente uma peça vier a ser removida do tabuleiro. O que o Nicolas fez foi provar que a base está viva, que a base está pronta para novas etapas. A base tem autonomia e tem responsabilidade. Então, a caminhada pela liberdade mostrou que esse asfalto, né, as ruas, isso voltou a ser uma opção viável para o cidadão comum. Mas o maior legado que a gente pode tirar disso é o amadurecimento. Menos patrulhamento interno e mais foco na ocupação de espaços. O trabalho de base que precisa ser feito depende disso. Tá bom, pessoal? Vamos, para encerrar o TV Injustiça de hoje, eu queria mudar aqui o assunto e mostrar para vocês o exemplo de um religioso de coragem, que é o Dom Adair. Eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui comigo. Alguns de vocês podem já ter visto, mas eu vou mostrar aqui que eu achei que foi um movimento muito interessante. Desperta, Brasil! Desperta, Brasília! Desperta, Diocese de Formosa! Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, todo mundo, levantar as nossas mãos, orem comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos. A ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. A ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. Para evangelizar. Para evangelizar. Para testemunhar. Para testemunhar. Diante de tudo que é ruim. Diante de tudo que é ruim. Que nós não perdemos a esperança. Que nós não perdemos a esperança. Diante dos desafios. Diante dos desafios. De tudo aquilo que fere a dignidade humana. De tudo aquilo que fere a dignidade humana. Nós cremos. Nós cremos. O Senhor derramará o teu Espírito Santo. O Senhor derramará o teu Espírito Santo. Abundantemente sobre nós. Abundantemente sobre nós. Sobre o nosso Brasil. Sobre o nosso Brasil. Que precisa tanto da tua ajuda. Que precisa tanto da tua ajuda. Amém. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então veja que quando ele fala, né, que a gente, quando ele pede para que o Brasil seja liberto do comunismo, você repara a reação da galera, todo mundo fica enlouquecido ali. Eu imagino que a maioria de vocês seja cristã, então muitos já sabem, né, que apoiar o comunismo é algo formalmente proibido, pelo menos a um católico. Né, o decreto contra o comunismo de 1949, não tem nem tanto tempo assim, né, foi emitido pelo Papa Pio XII. E por esse decreto, ele declarou a excomunhão latae sententia, ou seja, uma excomunhão automática para católicos que defendem doutrinas comunistas, doutrinas materialistas ou ateias. A excomunhão é, para quem não sabe, a pena de morte da alma para a igreja. Quem morre excomungado, se não tiver uma graça de Deus no último instante, vai para o inferno mesmo. Então, por isso, o que o bispo fez, essa oração linda pedindo que Jesus nos livre do comunismo, não reflete senão uma posição muito clara da igreja sobre esse assunto. Então, mesmo para quem é evangélico, lutar contra o comunismo é um dever moral. Pedir a Deus que nos salve, né, desse suplício é um gesto de caridade.
E eu queria pedir a vocês que nas suas orações se lembrem do Brasil. Peçam, assim como aqui em casa, nós já há bastante tempo vimos pedindo a nossa libertação, a soltura dos inocentes. A gente faz isso todo santo dia. Em toda oração, pedir a libertação do Brasil, a soltura dos inocentes, o retorno dos exilados, a volta da justiça. Né? Aos que forem católicos, não se esqueçam do rosário. Tá? Peçam e Deus nos atenderá. Então agora encerramos o TV em Justiça de hoje. Né? Que bom vocês ficaram aqui até mais tarde. Encerrando aqui com quase 8.800 telas sintonizadas, já passou aqui um pouquinho, 8.811 telas sintonizadas no TV em Justiça. Deixa eu ler aqui os superchats, ver aqui quem virou membro. Renato T, 1965 se tornou membro do canal, obrigada, Renato. Maria de Fátima da Silva se tornou membro do canal, obrigada, Maria de Fátima. O Fábio Fiorini, doutora, parabéns pelo trabalho, em frente com a verdade. Obrigada, Fábio, Deus abençoe. Solove Machado, a justiça já não existe no Brasil, é pura perseguição. Concordo plenamente com você, Solove. Lorde Félix, a vida não é questão de condições, a vida é questão de decisão. Será uma ditadura comunista, onde a fome e o atraso imperam? É isto o que decidimos para nós e as futuras gerações? Bom, acho que pelo menos todo mundo que assiste aqui ao TV em Justiça, não é isso que a gente escolheu, né? É isso que a gente está tendo no momento, né? Está caminhando assim para um comunismo, né, terrível. A ditadura já existe, né? Ainda não é aquele comunismo de livro, né, como a gente lê, mas já é uma ditadura consolidada, né? Já há alguns anos. O deputado Nicolas já esteve em visita às pessoas atingidas pelo raio. Estão bem, graças a Deus. Ai, que bom. Sueli Egito. Acho que é alguma coisa assim. Egito. Que bom. É a notícia que eu tive hoje de tarde é de que as pessoas estavam fora de perigo, né? Vamos rezar para que elas se recuperem. Renato Teu 965. Movimentos diversificados locais, mas com objetivos estratégicos gerais comuns. Objetivos locais adequados à região a fim de atender ao objetivo global. Isso aí. Tem que vir da base, que você chama de local, é o que a gente chama de trabalho de base, que a esquerda fez maravilhosamente bem, né? A direita até hoje não soube fazer. A direita pensa para o ano seguinte, pensa na eleição do ano seguinte. A esquerda, quando começou isso, estava pensando 50 anos depois. A direita é muito imediatista. É terrível isso, né? Cande Castro, brilhante a sua live de hoje, Ludmila. Parabéns e muito obrigada. Obrigada, Cande. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Né, se você curte esse canal, se você acha que essa live ela deve continuar no ar, considere a possibilidade de se tornar um apoiador via Pix. Né, o QR Code do Pix está aí na tela. Né, você contribui para o canal com a quantia que você quiser, né, que você achar que vale ou que você puder, enfim. Mas essa live, eu acho que eu apresento aqui algumas coisas interessantes e que devem permanecer no ar. Então, peço para quem puder colaborar aí com o canal. Tá certo, pessoal? Compartilhem a live. Um abraço, né? Domingo que vem estaremos juntos mais uma vez. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.